Olá pessoal, tudo bem? Hoje tá aquele friozinho gostoso, né? O inverno está chegando, finalzinho de outono, benção pura, mas algo que não pode esfriar a nossa fé, não é verdade? A fé tem que estar robusta e forte cada dia mais, não é verdade? Então, quanto vale a palavra de Deus para você? Quanto você daria em uma Bíblia? Ou seja, você poderia dar R$ 10 a R$ 1.000, tem Bíblias de muitos valores, mas qual valor, qual sentido tem a palavra de Deus para você, certo? Por exemplo, né, quando você perde um dente, você tem que colocar um implante está em torno de R$ 2.000, um dente, certo? Eu estava vendo até uma reportagem aí de uma criança que precisa de um medicamento que valeu quase R$ 200.000. Ou seja, a nossa vida, ela é muito valiosa e para Deus ela foi pago o preço do sangue. Mas eu quero que você veja um vídeo aqui a respeito da água. Água é água, certo? Mas como que uma pessoa tem uma ideia de vender água barata, água normal, de um preço assim, apresentar ela como se fosse algo extremamente cara e maravilhosa? Veja só qual é a percepção das pessoas diante dessas informações, tá bom? Venha comigo assistir aqui. Esse cara vendeu água de torneira por $1.000 e ninguém percebeu. O nome dele é Stanley Shen, um influenciador que queria provar um ponto. Não é o que você vende, mas como você vende. Foi então que ele teve uma ideia ousada. Criar uma marca de água super premium usando água de torneira. Isso mesmo. Mas precisava ser chique. Então ele perguntou pro seu amigo italiano, como que se diz água de torneira em italiano? E ele disse, acqua di rubinetto. Estava pronto o nome da marca. Sou elegante, né? Ele então comprou garrafas de vinho, esvaziou e encheu de água da torneira. Mas calma que a Austrália é de ótima qualidade e filtrada. Então, ele e o amigo montaram uma barraquinha na rua que tinha a seguinte placa na frente. Água de $1.000 versus água de $1. As pessoas então começaram a se aproximar. Eles então contavam a história de que a água vinha dos glaciares na Islândia e passava por um processo de energização. E o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer que a água de $1.000 tinha um gosto muito melhor do que a de $1. Mas eles não pararam por aí. Resolveram criar uma experiência de degustação premium de água. As pessoas começaram a fazer fila na porta para degustar, em 3 etapas. A primeira, um spray de água na boca. A segunda, sentir o aroma de água evaporando. O terceiro, um conta-gotas na boca. E as reações foram ainda mais inacreditáveis. As pessoas diziam, essa água é muito fácil de beber. Outras sentiam uma intensidade diferente. Apesar de trazerem 3 garrafas diferentes, era sempre a mesma água da torneira. Ao final, eles fizeram a pergunta-chave. Quanto você pagaria por essa água? As respostas, entre 300 e $1.000. Moral da história, produto é commodity. Branding é percepção. Até o que é trivial vira uma preciosidade. Para você ver como que é as coisas, não é? Gente do céu. Então, a sua percepção é que dá valor às coisas. Ou seja, você apresenta uma água de R$ 1 e outra de R$ 1.000 e fala que essa água de R$ 1.000 passou por isso, aquilo outro, e foi energizada e não sei o que e tal, veio dos glaciares. Aí quando você experimenta a água, pensa, puxa, essa água aqui realmente é a beleza, não tem nada melhor. E a outra lá, essa aqui é R$ 1, né? Não. Mas, ó, eu fiz um suco aqui, suquinho de uva do meu quintal. Esse suco de uva, então eu que fiz. Sente o sabor, sente o sabor. Vou beber o restinho aqui, ó. Pensa no sabor. Não. Seguinte, esse suco de uva aqui, eu não troco por nenhum suco de uva de mercado. Esse suco de uva foi eu que fiz. Plantei a uva, colhi, eu fiz o suco de uva. O sabor... Não. Você não tem como sentir esse sabor, porque... é único. Ó. Nossa. Coisa finíssima. Eu não tomei um suco melhor do que esse aqui que eu já fiz. Bom, não é porque eu fiz, mas porque o negócio ficou bom mesmo. Já fiz outros, não ficou tão... Mas esse aqui ficou top 10. A Bíblia, certo? A Bíblia, ela pode ser pequenininha, pode ser grandona. A minha outra que tá ali. A Bíblia pode ser de R$ 10, R$ 100, R$ 1.000. A Bíblia pode ser com banhada a ouro, a capa.
não sei o que, cheio de coisa. O conteúdo é o mesmo. A sua percepção da palavra de Deus, quanto você vai valorizá-la, ou seja, para você a Bíblia é um livro qualquer, não tem sentido, então não vai ter sentido mesmo. Você pode experimentar, não tem valor. Mas quando você der valor para a Bíblia, e você entender que ela é algo extraordinário, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é a fonte de vida, no sentido de que ela te apresenta Jesus, a Bíblia em si, o papel, não faz efeito, certo? Mas o conteúdo dela te apresenta Deus, te apresenta Jesus, o Espírito Santo, os anjos, o plano da redenção. A coisa mais extraordinária que Deus tem, Ele deixou para nós, as instruções para o caminho, para encontrar o caminho da vida eterna. As instruções para ter a conexão com o divino, com o eterno, com Deus, para que possamos nos santificar, nos preparar para o glorioso reino de Deus que será eterno. Então, aqueles que não dão valor na Bíblia, né, é como a água. Mas pegou água ali, colocou em garrafa, contou história e tal. Então, quanto mais as pessoas achavam que ela era valiosa, quanto mais valor eles davam àquela água, eles tinham uma percepção de um sabor, de um aroma, de não sei o quê. Aquela água para eles era diferente, embora era a mesma água. Então, a Bíblia para algumas pessoas, ela não tem o menor sentido, não faz a menor diferença. É Bíblia, tudo Bíblia e tal. Mas aqueles que buscam a Deus, que entregam de coração, se rendem aos braços de Deus, eles alcançam o plano grandioso de Deus. Eles podem sentir o sabor do Evangelho, sentir o prazer, a satisfação de seguir o Mestre dos Mestres, reconhecer em Jesus a pessoa amada, querida, que trouxe vida para o ser humano. Então, você pode até não dar valor na Bíblia. Infelizmente, não vai ter sentido. Para muitos, ela não é apenas um livro qualquer, mas para aqueles que dedicam a sua vida a estudo da Palavra de Deus, de confiança no Altíssimo, serão ricamente abençoados. Salmo 91 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Olha só que coisa extraordinária. Se você habitar no esconderijo do Altíssimo, você encontrará a felicidade eterna. Busque a Deus. Não seja enganado, tá? A Bíblia é de alto valor. E quanto mais valor você der à sua palavra, mais sentido ela fará em sua vida. Quanto mais valor você der à Bíblia, a palavra de Deus, mais ela poderá transformar a sua vida. E você será o aroma agradável de Deus para aqueles que estão ao seu lado. Que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço, fique na paz. Considere a Bíblia como o livro mais importante que você possa ter e aquele que te apresenta o caminho para a vida eterna. Grande abraço, fique com Deus.